Olá, seja bem-vindo ao 7º vídeo da nossa série sobre autocontrole. O tema de hoje vai ser o sono. Você gostaria de melhorar o seu autocontrole dormindo? Bom, faz 6 vídeos que a gente está falando sobre autocontrole, os variados aspectos, situações, condições que afetam o nosso autocontrole. A gente conversou também bastante sobre o que é isso, né? E como que funciona essa verdadeira bioquímica, essa verdadeira parte do nosso autocontrole que tem a ver com a nossa fisiologia, tem a ver com o nosso próprio organismo, tem a ver inclusive com a nossa evolução de milhares e milhares de anos, tá ok? Mas autocontrole é a capacidade que a gente tem de fazer aquilo que realmente importa, mesmo quando está difícil. E quando a gente vai falar, né, sobre autocontrole e sono, na verdade a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que o sono afeta positivamente o autocontrole quando é um sono bom e negativamente o autocontrole quando é um sono que não é bom, certo? A privação de sono, mesmo que breve, se ela for prolongada, né, acontecer no longo prazo, ela vai deixar você uma presa fácil para o estresse. Você vai ser afetado pelo estresse com muito mais facilidade, sem resistência. A privação de sono, ela também deixa você com pouco poder de fogo diante dos desejos ansiosos. Você também vai ter mais dificuldade de resistir às tentações que você sabe que deveria. Fica também muito mais difícil controlar as emoções, tá? Fica muito mais difícil concentrar para fazer aquelas atividades importantes que você tem que fazer, geralmente para o trabalho, para estudar, não é? Às vezes para a saúde também, né? Atividades para melhorar a sua saúde, como a meditação, e também torna você assim uma pessoa que não vai conseguir resistir à procrastinação. Nós não precisamos nos tornar pessoas melhores, e sim pessoas mais descansadas. Eu li essa frase no livro da Kelly McGonigal, uma pesquisadora incrível sobre autocontrole, ela é da Universidade de Stanford, e é verdade, tá? A gente melhora muito como pessoa quando a gente está descansado. Então vamos lá. O que acontece quando você passa por uma privação de sono? As células do nosso cérebro e as células do nosso corpo, elas começam a ter dificuldade em absorver a glicose do sangue, energia. E aí essas células, elas não vão ficar abastecidas o suficiente. Isso provoca na gente uma sensação de cansaço, cansaço mental, fadiga mental, cansaço físico também. E geralmente, nessa situação, nosso corpo fica desesperadão. E ele faz a gente correr atrás de açúcar, de café, ou se não, outras bebidas que têm, né, cafeína. Tá? Só que mesmo se você consegue se alimentar, você não vai conseguir energia para o seu corpo. Por que você não vai conseguir energia para o seu corpo? Você comeu lá, né, doce até, com bastante açúcar. Você não vai conseguir energia para o seu corpo porque as células, elas estão incapazes de absorver da maneira como deveria. Elas estão ineficazes. Então não vai adiantar nada. Quando você está vivendo essa situação, é uma notícia terrível para o autocontrole. Como eu já disse em outros vídeos, essa região aqui do lóbulo frontal, que tem as estruturas responsáveis pelo autocontrole, elas demandam muita energia. Então, quando a energia cai, o cérebro ele começa a direcionar a energia para outras áreas
que ele considera que devem receber energia num momento de crise energética como essa, ok? Então, o seu córtex pré-frontal, ele não está mais recebendo energia e ele para de ajudar o sistema de alarme. E quando o córtex para de ajudar o sistema de alarme, quando o seu sistema de autocontrole ele para de ajudar os outros sistemas, certo? O sistema de alarme ele começa a exagerar muito nas reações ao estresse comum do dia a dia, tá? Eu acho que você já passou por essa situação ou você conhece pessoas estressadas, né, que estão agindo de uma maneira muito exagerada diante de um problema que nem é tão grande assim, é ou não é? Bom, o que está acontecendo? Então, o seu sistema de autocontrole largou mão, o seu sistema de alarme está resolvendo tudo por conta própria. E aí, ele é o sistema que sempre liga aquela reação de luta ou fuga. Então, ele vai deixar o seu organismo cheio de hormônio do estresse, a sua variabilidade da frequência cardíaca vai cair, e o resultado disso você já deve estar imaginando qual é. Muito mais estresse e muito pouco autocontrole, ok? Como é que a gente reverte essa situação? Nada melhor do que uma boa noite de sono, ok? Agora, se você enfrenta a privação de sono, você pode pensar em algumas estratégias, né? Primeiro, você pode usar 5 minutos de meditação por dia. Pode ser mais, mas se você vai começar, pelo menos 5 minutos de meditação por dia ajuda a reverter os efeitos da privação de sono e ajuda também você dormir melhor, né? Quando você faz esses 5 minutinhos de meditação por dia, você adormece. Sabe aquela meditação focada na respiração? Pode ser antes de dormir, sabe? Um pouquinho antes de dormir. Então você faz o exercício conforme eu ensinei no outro vídeo e isso ajuda a pessoa a adormecer com mais facilidade e provoca uma outra coisa. Quem faz esses 5 minutos de meditação por dia e não fazia antes, começa a ganhar 1 hora a mais de sono de boa qualidade por noite. Então isso vai fazer muita diferença no seu desempenho, no seu autocontrole e em tudo que o autocontrole faz por você, certo? Bom, agora outro recurso que você pode recorrer é o de recuperar. Então você pode recuperar. Passei vários dias com privação de sono. Então eu posso pegar alguns dias posteriores e dormir um pouco mais. Aproveitar o sono nesses dias que você tem posteriores. Então vou dar um exemplo. No começo da semana você teve privação de sono. No final da semana você dorme mais e compensa. Durante a semana você teve uma semana daquelas. Teve privação de sono. No final de semana você pode compensar que isso vai funcionar. Vai ajudar você a recuperar, né, a sua capacidade de autocontrole e o seu organismo. Outra coisa que você pode pensar é em estocar. Você sabe que vai vir um período de fechamento de mês, de entrega de projeto, de provas, um exame, um concurso, um trabalho, né, que você tem que entregar para um cliente que está demandando muito de você, então você vai até altas horas e aquela concentração toda. Então você sabe que vai chegar isso, alguns dias antes você pode dormir um pouco mais e estocar, né? Você não está estocando sono, você está estocando condições para conseguir manter o seu autocontrole. Se você fizer isso, a hora que chegar a privação, você vai ter mais condição de enfrentar esse desafio, ok? Outro recurso que é muito legal é o cochilo. Então eu tive privação de sono, eu trabalhei muito e eu consigo no meu dia posterior um momento para cochilar. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Esses cochilos
eles ajudam bastante você a recuperar o seu organismo, recuperar o seu sistema de autocontrole, ok? Então é isso, com esse vídeo sobre o sono, a gente está encerrando essa série sobre autocontrole. Vou confessar para vocês que revisar esses conteúdos e vivenciar todos os exercícios que eu falei aqui mais uma vez, porque o que é legal quando a gente ensina é a gente ensinar as coisas que a gente vivencia, né? As coisas que a gente passa por elas no dia a dia, né? Então é assim que eu gosto de fazer, alguma coisa que tem a ver, que eu estou fazendo e que eu estou sentindo os resultados e os efeitos de tudo isso. Aguardo você numa próxima série. Até mais.